Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos. Estou trazendo hoje aqui uma aulinha um pouco diferente, tá certo? Estou trazendo uma aula completa do Amigavelmente, sendo cada questão comentada junto da atividade para casa, tá certo? Assim como nós fazemos na aula ao vivo, ok? Pois tendo em vista que o final do ano está chegando, eu achei interessante nós mesclarmos as aulas gravadas com ao vivo e não apenas, né, na aula gravada a atividade para casa, para que nós possamos ter, né, um desempenho mais legal aí do nosso trabalho até o final do ano, né, intercalando essas modalidades. O que é muito importante, pessoal, é que eu vou estar passando cada questão, comentando detalhadamente cada uma, para que vocês tenham condição de fazer, e eu preciso que vocês preencham no material de vocês, não adianta só assistir a aula, assim como nós fazemos nas aulas ao vivo, ok? Vamos então a nossa aula de número 1 da unidade 4, né? Que vai estar falando aí, né, como tema principal aí, reconhecer os pontos de vista que auxiliam no processo de tomada de decisão, né? Ele vai trazer como tema central da aula esta questão. Além disso, ele vai colocar como uma reflexão aqui embaixo, em casos de pontos de vista conflitantes, por que é necessário fazer uma análise mais criteriosa para tomar decisões? Qual a importância de avaliar diferentes pontos de vista além do seu antes de tomar uma decisão ou atitude? Né? E aí, pegando essa reflexão aqui, nós vamos para a questão de número 1, que vai falar o seguinte: ele vai pedir para formarmos dupla, né? Mas estamos na pandemia, não tem como. Mas se vocês quiserem trocar informações, né, entre os colegas de turma, é sempre muito bem-vindo. Então ele vai falar com um colega, né? Forme dupla com um colega e respondam. O que deve ser feito quando existe diferentes pontos de vista sobre um tema ou situação? E aí, pessoal, o que deve ser feito? Devemos levar em consideração uma análise dos pontos de vista para saber qual é mais ideal para aquela determinada situação. O que vocês acham? Registrem aqui. A questão de número 2 vai falar, né, que com o seu colega ou individual, observem a imagem e avaliem com calma o seu processo de escolha e encontrem a saída do labirinto. Então aqui nós temos duas possibilidades de escolha e aí vocês vão tentar, claro, façam a lápis, que é mais fácil, se errar pode apagar, vão tentar encontrar aqui a saída do labirinto, ok? Diante deste procedimento, tá? Ele vai perguntar na questão 3, quais foram os processos usados para encontrarem a saída? Vocês observaram o labirinto como um todo ou você usou aí o processo de tentativa e erro, né? Escolhendo um caminho, tentando, errando, apagando até achar o correto? Como foi esse processo? Descrevam aqui. A questão de número 4 vai falar o que você faz, né, quando tem que tomar decisões importantes e se depara com diferentes pontos de vista. Qual a sua postura e a sua conduta, né? Quando você tem aí, você se depara com diferentes pontos de vista à sua volta. Tá certo? Registrem aqui, é claro que teremos respostas diferentes, pois cada um pensa de uma maneira. A questão de número 5 vai falar o seguinte: descrevam três, ou descreva, né, se você não estiver fazendo aí em contato com nenhum amigo, três informações relevantes no processo de tomada de decisão diante de diferentes pontos de vista. Então, vocês devem descrever três informações relevantes, né, no processo de tomada de decisão, tendo em vista aí diferentes pontos de vista. E assim vocês devem colocar de 1 a 3 aqui na questão de número 5. Indo para a questão de número 6, né, ele vai pedir para você citar um exemplo de uma situação real que você vivenciou, né, que envolvia a tomada de decisão com diferentes pontos de vista. Discuta as escolhas feitas, né, com seu colega, e aí vocês podem estar discutindo com os amigos, né? Ou até mesmo se tiver alguém próximo, como nós estamos na pandemia, né? Procure identificar se haveriam opções melhores ou mais adequadas a serem escolhidas e explique aqui abaixo. Sétimo e último exercício da aula. Toda escolha deve ser analisada sobre diferentes pontos de vista, diferentes aspectos que podem afetar a tomada de decisão. Criem uma pequena história
tá bem, pessoal? Bem sucinta, bem resumida, onde uma pessoa precisa tomar uma decisão importante. A grande dificuldade dessa decisão serão os diferentes pontos de vista ou perspectivas que afetam a escolha a ser feita. Explorem bem as muitas possibilidades. E aqui vocês podem fazer de uma maneira bem reduzida, tá? Vocês vão criar uma história onde uma pessoa, o personagem, ele precisa tomar uma decisão importante. Só que ele sente grande dificuldade, né, em tomar essa decisão. No caso, ele fala que a grande dificuldade dessa decisão serão o quê? Escolher, né, analisar os diferentes pontos de vista ou a perspectiva que afetam a escolha que deve ser feita. Então vai ter aí um certo, como que eu posso dizer, uma dificuldade, né, para escolher essa decisão que deve ser tomada. E aí vocês devem registrar de maneira bem resumida essa história, tá bom, pessoal? Aqui no exercício 7. Indo para a nossa atividade, para casa, né? Ele vai dar um textinho de introdução que deve ser lido. E aí vamos para a tarefa. Todos os integrantes da família emitem sua opinião na hora de tomar uma decisão. Algum ponto de vista tem mais peso do que outro. Por quê? Ou seja, todos os membros da família, eles falam, né, eles colocam a sua opinião na hora de tomar uma decisão, ou algum ponto de vista, né? Aliás, ou se algum ponto de vista na tomada de decisão ele tem mais peso do que outro. Será que dentro da família alguma opinião tem mais peso do que outras? Alguma pessoa tem uma voz mais forte na tomada de decisão da família? Conversem sobre o tema. Isso no exercício 1. Depois nós temos 2 e 3. Ó. Descreva um processo de tomada de decisão em que os pontos de vista de cada integrante da família foram avaliados. Então, vocês vão descrever aqui um processo de uma situação onde foi tomada uma decisão em que os pontos de vista, né, de cada integrante da família eles foram avaliados. E na 3, na opinião de vocês, analisar diferentes pontos de vista auxilia no processo de tomada de decisão? Quando você analisa diferentes pontos de vista existentes, isso auxilia no processo de tomada de decisão ou não? Né? Vocês acham que analisar as possibilidades, né, as opiniões, isso aí vai facilitar a tomar, por exemplo, uma decisão mais adequada? Se sim ou não, registrem aqui e expliquem, né? Olha lá a questão, ó. Analisar diferentes pontos de vista auxilia, né, no processo de tomar decisão? Sim ou não? Coloquem o porquê e ao final não se esqueçam de pintar as estrelinhas que vai definir aí o desempenho da família na realização dessa tarefa. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem mandar mensagem, tá? E por favor, postem a foto da atividade para casa, como sempre fazemos, para mim poder estar conferindo. E não esqueçam de realizar os exercícios da aula na apostila de vocês, ok? É muito importante que isso seja feito. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.